que está por trás de uma empresa 150 anos, né? 152? 152. Caminhando para 152. A cada ano a gente dá uma volta e meia em torno da Terra. O líder, né, é o cara responsável por fazer as coisas não naturais acontecer. Se você é líder, quem dá notícia ruim é você. Ponto. Né? Seja notícia boa, é ótimo, na hora é muito fácil dar notícia boa, mas na hora de dar notícia ruim não manda recado, não. Vou contar um caso rápido dessa experiência. A gente ama casos, por favor, caso prático. conta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, os bastidores das organizações e, é claro, sobre a sua carreira. A diretoria é oferecido pela TecniMethods, um ecossistema em métodos de gestão e pesquisa. E também patrocinada pelo Hermes Pardini, que há mais de 65 anos cuida bem da nossa gente. Se você gosta da gente, pessoal, por favor, considere se inscrever no canal e ativar as notificações, para você não ficar de fora do que está vindo por aí. E agora vamos ao que interessa? Vamos. Hoje temos o prazer de receber Marco Branquinho, diretor-presidente da Cedro Têxtil, uma das mais tradicionais indústrias têxteis do Brasil, com mais de 150 anos de história. Marco é engenheiro mecânico pela UFMG, com especializações em gestão estratégica de negócios e direito empresarial, além de sólida experiência como consultor de grandes organizações, como a Gerdau, Ambev e a Vale. Ele também é vice-presidente de várias entidades importantes, como a BIT e o Instituto Minas pela Paz, e foi reconhecido com o título de Comendador da Ordem do Mérito do Trabalho, Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, Marco. Pessoal, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. É sempre um prazer, né, receber um convite como esse, para a gente poder compartilhar história, para a gente poder compartilhar conhecimento, para a gente poder trocar experiência, né, e fazer com que histórias como a da Cedro, né, alcancem e inspirem o máximo de pessoas possível. Acho que esse é o nosso propósito aqui, né? Pessoal, fica até o final, vocês vão conhecer aqui a história, o que está por trás de uma empresa 150 anos, né? 152? 152. Caminhando para 152. Então, assim, a gente que gosta de estudar o porquê que as empresas sobreviveram ao longo do tempo, fica aqui com a gente. E aí, já emendando a pergunta aqui, direto ao ponto, né, Branquinho? A Cedro sendo essa indústria relevante, que é num setor tradicional e que vem se reinventando, que é o setor têxtil, o que está por trás dessa história aí? Quais são os grandes capítulos dessa história que marcaram aí a trajetória da Cedro? Vamos fazer então um pouquinho primeiro o contexto da empresa. O que é a Cedro, né? Eu gosto de dizer assim que a Cedro é uma jovem senhora de 152 anos, né? É uma indústria têxtil, né, do segmento. Nós somos produtores de tecidos. E a nossa atividade se iniciou em 1872, para vocês terem uma ideia. Hoje, passados aí, atravessando aí o século XIX, o século XX, o século XXI agora, com pé nesses 3 séculos, é uma das indústrias mais relevantes do país, no segmento, e a gente produz tecidos tanto para a área de jeanswear, né, que é o segmento de moda, o denim, as calças jeans, as calças de sarja, as jaquetas que vocês veem nos principais magazines do país, e para as linhas de uniformização, para as linhas de workwear, que hoje é o nosso principal segmento, né? Especialmente aí das linhas destinadas à proteção individual. Então essa é a grande história, assim, é o grande negócio da companhia hoje. São 3.200 empregados em 4 fábricas em Minas Gerais, que produzem algo em torno de 60 milhões de metros por ano. Isso é muito ou pouco? O que significa isso, né? Para dar a volta em torno da Terra, a gente precisa de 40 milhões de metros. Então, a cada ano, a gente dá uma volta e meia em torno da Terra. Agora a gente entendeu. Nós estamos existindo no planeta Terra. Essa é a dimensão, né? É uma empresa também muito interessante do ponto de vista da sua governança, né? É uma SA de capital aberto, listada em bolsa, mas ainda com fortes influências da família, né, dos descendentes dos fundadores, que até hoje, na sua quarta, quinta, sexta geração, dependendo do bloco familiar, ainda detém o controle acionário da companhia. É uma empresa de dono ainda, né? É uma empresa de dono, mas não só do ponto de vista do dono acionista, e aí já um traço da cultura da companhia. Você não precisa ter o sangue do fundador para ser dono, né? Dono é uma questão de atitude. Legal. E isso é um dos traços das 150 anos da companhia.
A gente tem milhares de donos lá dentro, que não são donos pelo sangue, mas são donos pela cultura da companhia. Não, muito interessante. E a gente está falando, né, de 152 anos, é uma empresa super longeva, e essa é uma das grandes características, mas a gente também entende que passar por esses 150 anos traz, com certeza a empresa enfrentou diferentes desafios. Conta pra gente o que faz uma empresa sobreviver durante 3 séculos, né? Passar por tantas gerações e ainda ser um player relevante de mercado. A linha do tempo nossa é muito interessante, a linha do tempo da companhia, né, é muito interessante. Você pensar que ela nasceu ali depois da do início da segunda revolução industrial, quando você estava começando a falar de processos produtivos, a máquina a vapor tinha acabado de acontecer. Na Inglaterra, os primeiros equipamentos mecânicos movidos a vapor na área têxtil, né, começaram a revolucionar os métodos de produção. O Brasil ainda vivia a escravidão, né? A Lei Áurea só vem ali em 1888, a República começa em 89, né? Então, a gente foi vendo transformações, a companhia viu as 2 guerras, ela foi testemunha da gripe espanhola e da Covid, né? Então, muitas das lições aprendidas ao longo desses momentos históricos, a gente fala assim, sempre tinha alguém com um crachá da Cedro testemunhando algum desses momentos históricos. E o que eu acho que, assim, como a gente faz uma análise da perspectiva histórica da companhia, né, e essa questão da longevidade realmente ela é muito interessante, a gente busca, talvez, em 3 grandes elementos, ou 3 grupos de elementos na minha leitura, as razões pelas quais a gente prosperou, né, e se perpetuou ao longo do tempo. Você vai ter sempre ali no conjunto da empresa, em determinado momento, um conjunto de aspectos que são materiais, né? A gente está falando aí da tecnologia, das matérias-primas, dos equipamentos, característicos de cada uma dessas épocas. Eu gosto de dizer que isso é o hardware da companhia. Você vai ter um conjunto de elementos intangíveis, intelectuais, onde você tem lá o desenho dos processos de negócio, você vai ter qual é o sistema de gestão da companhia, o desenho organizacional, como é que as pessoas estão posicionadas dentro da companhia e como é que isso você define a função e a competência de cada uma dentro da companhia, né? Isso é o software da companhia, né? É mais ou menos como, vamos dizer assim, é o sistema operacional dela, se a gente faz analogia com um computador. E você tem um terceiro elemento, um grupamento de elementos, que são os fatores humanos, né? É todo o conjunto, a cultura da companhia, né? Refletida, aí não como um slogan ou algo desse, mas a cultura entendida como a coletividade dos comportamentos das pessoas que estão dentro da companhia. A gente tem as questões relacionadas às competências e especialmente ao engajamento. Quando a gente olha esse grupo, eu gosto de chamar de Humanware, né? Então, esse tripé, na verdade, são as 3 questões que ao longo do tempo, para mim, explicam, né, o porquê uma empresa deixa ou não de existir. Você sempre vai encontrar nesses elementos as razões fundamentais pelas quais você prosperou ou deixou de prosperar, né? Mas aí, pegando o exemplo da Cedro, assim, se a gente pegar Humanware, software, hardware, o que a gente consegue dar de exemplo prático, assim, quais são os diferenciais da Cedro nesses pilares hoje em dia, por exemplo, assim, alguns casos que a gente poderia compartilhar? Vamos lá. Vamos pensar do ponto de vista... a gente acaba entrando, então, numa segunda, uma outra questão, que é entender o contexto em que cada um desses elementos existiu. Vamos lembrar que 150 anos atrás, outro dia eu estava fazendo essa conta, a gente tinha tiares, que são os nossos principais equipamentos, né, onde o tecido efetivamente é produzido. Eles eram máquinas de produzir um tecido de aproximadamente 60 centímetros de largura, né,
e funcionavam a uma velocidade que a gente fala em torno de 30 batidas por minuto, né? É a nossa unidade de produção. Hoje eu tenho equipamentos a 1.200 batidas por minuto, né? Que produzem tecidos de 2 metros, 2,40 metros. Percebe o contexto, né, da mudança? Quando a gente olha o início da companhia, a escrita da companhia, a escrita contábil, era feita com bico de pena, em livros, à mão, né? A gente tem todos esses documentos guardados até hoje no nosso museu, e hoje a gente tem um RP, né? Ou seja, você tem todo um contexto desses elementos que vão mudando ao longo do tempo. E a companhia foi se adaptando com relação a isso, né? Imagina isso, na verdade, como se fossem alavancas, né? Ou quando eu olho para um teclado, para um computador, como se fossem as teclas de um computador, né? Mais do que você saber identificar esses elementos ao longo do tempo, né, é ter quem opere corretamente esse teclado, né? Ou saiba como empurrar, ou como, em que intensidade, em que direção você move cada uma dessas alavancas ao longo do tempo. E aí a gente acaba, talvez, conectando a história da longevidade com todos esses elementos que a gente tem com a questão da liderança, que eu acho que no fundo, é o que explica a longevidade de uma empresa. Acho que você trouxe um ponto, assim, muito crítico, né? E talvez é o que justifique passar por todos esses anos sendo uma das principais empresas do mercado no segmento, né? Que é conseguir olhar o que é o presente e o futuro e ir passando por essa adaptação, mas ao mesmo tempo com o fator humano sendo chave para ser bem sucedido nessas grandes transformações. Então, na hora que você fala de um TEAR de 3 batidas por minuto, possivelmente manual, totalmente manual, e um TEAR, né, um equipamento industrial automatizado com uma produtividade muito maior, a gente vê realidades completamente diferentes. E se a empresa não tivesse conseguido, ao longo desse tempo, fazendo essa modernização, hoje ela não seria tão competitiva e continuaria sendo uma das referências de mercado. Mas, por outro lado, se você não tem habilidade para fazer essa transformação acontecer, eu acho que é onde a gente está ali nessa discussão do Aware, que é aonde você perde. Você tem, às vezes, o capital tecnológico, às vezes você tem os equipamentos adequados, mas você não tem a capacidade institucional de passar por essas grandes transformações. E aí a liderança sendo fator crítico de sucesso, né? Para isso. Até porque, se a gente pensar tecnologia, você compra, né? É isso, o seu concorrente tem acesso a essa máquina. As mesmas máquinas, né? Materiais, as matérias-primas, basicamente as mesmas para todo mundo. As tecnologias de gestão, os intangíveis nesse sentido, você pode acessar através das melhores consultorias ou coisas dessa natureza. Agora, a cultura é central. A cultura, né, entendida novamente sobre a forma do somatório de diversos comportamentos e atitudes, né, não como algo que você redige, prega na parede e distribui, falando, não, essa é a nossa cultura. Né? Mas ninguém manifesta aquilo. Ninguém manifesta aquilo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da cultura, né, do ponto de vista dos comportamentos complementares, das atitudes que são complementares. E aí a gente tem a capacidade de ir moldando ao longo do tempo a companhia e sempre ajustando ao contexto. Né? Quando as coisas que servem para nós hoje não serviam há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e não vão servir daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos. Né? E aí quem é que faz essa transformação? Né? Quem faz essa transformação são as pessoas que estão lá dentro. E as lideranças, Branquinho? Você comentou aí o papel da liderança, e aí ao longo do tempo aí, né, várias lideranças passaram pela empresa e hoje você é tido como a principal referência, né? O que é isso? O que é ser líder na sua visão? Como é que esse papel se manifesta? Como é que as pessoas... E aí muito uma questão de reconhecimento da liderança, né? Como é que é essa relação de você, líder hoje, com a empresa? Como é que isso se manifesta lá hoje? Bom, não existe líder de carteirinha.
Não, líder não é a liderança não é uma coisa que você... Não é um cargo, né? Não é um cargo, né? Não é algo que está escrito no seu crachá, né? A liderança é algo que as pessoas reconhecem nas suas atitudes. Acho que essa talvez é o primeiro sinal que você pode perceber se você está exercendo corretamente ou não uma função dessa natureza e se legitimando para poder fazer as transformações necessárias. Isso vem muito, na minha opinião, da questão da sua coerência, né? O fundamento disso, né? Para as pessoas te reconhecerem. Coerência entre o que você fala e o que você pratica. Não tem talvez nenhuma regra mais importante quando você quer olhar no espelho e entender se você realmente vai ser ou não, né, reconhecido como líder, se você não consegue ver coerência entre o que você fala e o que você faz. Existe até um ditado, né? O walk the talk. Walk the talk. Faça o que realmente você fala. Você né? fala. E isso talvez é a melhor tradução dessa questão de você... Não existe o líder de carteirinha, de crachá, né? E uma das coisas que a gente, então, passou... pelo menos eu tenho essa preocupação dentro da companhia e percebo que os meus antecessores... Eu sou o 13º presidente, né, CEO da companhia nessa longa trajetória. E em determinados momentos, cada um dos CEOs anteriores ou dos líderes anteriores, porque você não precisa ser CEO para ser líder. Claro. Né, vamos partir desse pressuposto. Eles souberam e entenderam que precisavam ser legítimos nas suas ações, e para ser legítimos nas suas ações não adiantava ficar sentado no escritório, na sua mesa. Você tinha que estar lá no chão de fábrica, você tinha que estar lá no seu cliente, você tinha que estar lá batalhando as conversas junto com todas as partes que são interessadas no negócio para você se legitimar, né? Walk the talk, literalmente. Eu acho que tem uma outra questão que é interessante também nessa ideia, né, de você se legitimar como líder. É você perceber o que é o seu momento, né? Como eu falei, a companhia, talvez um dos segredos dela também, né, uma outra forma de enxergar, ela não foi uma companhia ao longo do tempo, elas são várias companhias ao longo do tempo. São diversas companhias ao longo do tempo, né? E em cada momento muito encaixado com o contexto da própria época, né? E aí tem saindo até um pouquinho do assunto da Cedro, né? Mas acho que uma competência para um líder é a capacidade dele de, às vezes, dar um passo para trás do seu negócio e enxergar, né, o contexto do momento que ele está vivendo sobre diversas perspectivas. Eu estava estudando um caso outro dia que falava da Sagrada Família, a catedral lá de Barcelona. Que é linda. Né, que é maravilhosa. Mas vamos pegar um exemplo, um caso. Coloca 3 pessoas diferentes para olhar aquela catedral. Vamos colocar uma pessoa de fé, um religioso, vamos colocar um artista e vamos colocar um engenheiro. E aí, o engenheiro, posso falar de causa própria, carteirinha, né? Os 3 vão ter perspectivas diferentes daquela obra, né? Um homem de fé, um religioso, vai tentar enxergar através daquilo a conexão, né, entre o divino e o humano. Ele tem, né, uma inspiração. Um artista vai ver naquilo uma obra prima, gigantesca, né, que o Gaudí idealizou, né? E o engenheiro vai olhar para aquilo e vai falar assim: por que a obra ainda não terminou? Os 3 estão certos, os 3 têm perspectivas diferentes, né? E vão, somadas, ajudar a entender o que é preciso mudar, né? O que é preciso, qual alavanca você vai precisar mexer para poder terminar a igreja e deixar ela completa como está previsto para acontecer nos próximos anos aí. Essa questão de você ter essas múltiplas perspectivas, né, ajuda muito ao líder a se legitimar na hora de
atuar. Não, mas é legal o comentário que você fez, porque o episódio que a gente gravou com o Ricardo Pellegrini, vou até pedir pro pessoal deixar aqui no card aqui do episódio, para quem tá ouvindo a gente deixa no link da descrição também. A gente comentou muito disso, né, do papel do líder e como que esse papel do líder vem evoluindo, o papel do CEO, do presidente ao longo do tempo, e você comentou aí de múltiplas perspectivas, né? E aquela ideia de que o CEO também hoje ele precisa ouvir outras partes, porque ele não detém mais todas as informações e ele não é a única fonte do conhecimento, né? E- Dono da verdade. Então, Longe disso. faz todo sentido, né? Essa mudança de contexto e esse novo papel, não só do CEO, mas das lideranças, né? Que é uma liderança mais colaborativa, uma liderança mais empática, porque ela escuta mais, ela não se tranca para tomar as decisões sozinhas, né? Hoje, o líder ser humilde nesse sentido, de escutar outras pessoas, é algo que é reconhecido, valorizado. Eu acho que isso é uma postura importante. E aí, falando hoje, voltando para Cedro, assim, a gente estava discutindo antes do episódio aqui, falando de Golden Circle, de Simon Sinek, que a gente adora, né? Um autor que a gente adora, né, Isa? E ficou famoso pelo Golden Circle, pelo porquê, como e quê? o quê. E aí, como é que você comentou que você gosta da abordagem, que vocês usam internamente, é isso? Como é que... Porque aqui a gente também, Branquinho, quer fazer a ponte entre academia e indústria, assim, né? Então é pegar livro e tá, mas como é que isso, na prática, acontece numa empresa que é bem sucedida? Então é isso, assim, como é que vocês fazem essa dinâmica para a formação de líderes? Como é que vocês usam esse conceito? Vamos voltar um pouquinho, então, só para dar esse contexto do Simon, né? Qual foi a sacada dele, né? E aí, olhando para o aspecto mais comercial, marketing, né, que é o fundamento mais do livro dele, fazer a aproximação e o convencimento dos mercados não pelo que você faz, mas por que você faz, né? Você embute ali o conceito de propósito na sua venda, entre aspas, né, da sua mensagem. Eu acho interessante trazer esse paralelo para a liderança, né? As pessoas não vão necessariamente te seguir, né? Talvez não seguir, elas não vão te acompanhar. Ou te respeitar, Né? né? Porque Legitimar, legitimar, talvez seja né? a palavra, né? Pelo que você faz, mas elas vão te respeitar e vão te acompanhar se elas entenderem o porquê que você está fazendo, né? E aí que eu acho que é esse paralelo interessante com o Simon. Trabalhar o porquê, trabalhar o como e só depois trabalhar o que, né? Deixa eu engatar aqui então. Qual que é o porquê da Cedro, o porquê do Branquinho? Como é que vocês transmitem isso para a organização? Vamos lá. O porquê, né? O porquê do líder. O líder é o cara que estabelece o propósito. Ponto. E aí nós não estamos falando só do Branquinho, do CEO, nós estamos falando de qualquer... Um termo que a gente usa muito na companhia. É do porteiro ao presidente, né? A regra vale para todo mundo. Se você está ali, se você está vestindo o uniforme, né, no contexto ali seu profissional, você tem um propósito. Se você não for coerente com o seu propósito, você está no lugar errado. Então essa é a regra de ouro do porquê de qualquer líder. É óbvio que dentro dessa perspectiva, ele precisa ter uma boa capacidade, uma boa habilidade, né, de ler o ambiente, de entender o seu contexto, para poder calibrar, né, também. Não adianta você ter propósitos que não sejam alcançáveis, que não sejam realizáveis, né, do ponto de vista da organização e dos seus objetivos, e criar realidades que não vão nunca se materializar. Você vai acabar criando um ambiente de frustração, né? Então, talvez o porquê do líder, propósito equilibrado com o contexto daquele momento. Os propósitos que a companhia tinha há 150 anos atrás, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, estavam adequados ao contexto dela, né? Os modelos de gestão, a forma de envolver a turma. Hoje, por que a gente precisa de envolver tantas pessoas na questão da decisão, se a gente olhar do ponto de vista prático, né? É porque a velocidade de decisão é muito, muito rápida. Então, quanto mais gente montando ali uma rede neural quase, né? Você conectando mais processadores ao mesmo tempo, você consegue ter mais velocidade de decisão. O contexto de 100 anos atrás não era esse. Era um contexto de comando e controle.
E fazia sentido naquela época. Hoje não faz, hoje você não faz. Você não consegue, com o contexto de comando e controle, atingir os propósitos do mundo que a gente vive hoje. Então, acho que a primeira preocupação nossa é transmitir para a turma que cada um compreenda e entenda e seja coerente com o seu propósito. A segunda questão, né, que o Simon aborda lá é o como, né? Como é que você exercita ou exerce o seu propósito? Eu gosto de dizer que o líder, né, é o cara responsável por fazer as coisas não naturais acontecerem. Essa é a grande papel dele quando estabeleceu o propósito. Tá, e daí? Agora vamos fazer acontecer, né? Porque você não precisa de uma liderança ou de alguém fora do padrão para cumprir um processo, para cumprir um padrão, para executar uma ordem, para cumprir um procedimento, né? Esse não é o papel que cabe ao líder. O líder transcende isso, né? Ele é o cara que, literalmente, coloca o jabuti em cima da árvore. Vai passar alguém, vai olhar assim, quem botou o jabuti? O jabuti não sobe em árvore, né? Fazendo uma brincadeira. Mas alguém foi lá e fez uma coisa que não era natural, né? Alguém, trazendo para o contexto empresarial, alguém conquistou um mercado que não estava previsto. Alguém aumentou a produtividade de um jeito que ninguém imaginava. Alguém conseguiu reduzir custos de um jeito que ninguém imaginava. Alguém manteve a coesão da equipe em momentos de crise, né? São coisas não naturais. Eu acho que esse é como o líder atua, né, no sentido de alcançar o seu propósito. E aí a gente vai talvez para o quê, né? Então, o que o líder faz na prática, no dia a dia, para fazer essas duas coisas acontecerem, né? Traçar um propósito e você e realizar coisas que não são naturais. Ele é o comandante da jornada da liderança. Ou seja, aí ele estabelece os mecanismos, os artifícios, os rituais, os procedimentos, né? As influências, os arcabouços, dê o nome que quiser. Mas a gente está falando já da questão dos ritos, dos rituais, necessários para quê? Né? Para você ter competências de liderança. E aí é importante a gente, talvez, dividir isso em três momentos, 3 blocos. Eu acho que ninguém consegue colaborar para desenvolver outros na medida que você mesmo não está resolvido. Então, uma jornada de liderança, ela começa com o seu autodesenvolvimento, a consciência do que você precisa ter em termos de atributos, né, para poder executar as 2 outras questões. Uma vez que você tem essa consciência, se desenvolveu, né, preencheu as suas lacunas, aí você pode pensar, resolveu a perspectiva do eu, aí vamos pensar a perspectiva agora dos outros. Vamos falar da equipe, né? O que é que eu preciso fazer como líder para que a minha equipe como um todo possa executar as suas funções? E aí, uma vez que a gente conseguiu combinar, né, esses 2 elementos do eu e dos outros, aí a gente parte para uma jornada do nós. Então agora vamos todo mundo junto, vamos agora divulgar o que a gente fez, vamos compartilhar os nossos conhecimentos, vamos compartilhar as nossas experiências e aprender com a experiência dos outros. Então esses 3 elementos combinados aí, para mim, são a tradução do Golden Circle da liderança. Não, muito legal. E pensando agora na sua posição enquanto líder, né? Acho que existem momentos, desafios na nossa carreira que às vezes eu acho que a gente se olha e fala assim, Senhor amado, como eu vou passar por aqui? Em que lugar eu me meti, né? E são momentos que transformam a gente enquanto liderança, né? A gente sabe que às vezes passar por aquele momento, por aquele processo é super desafiador, dói muito, porque a gente precisa resolver o eu naquele contexto também. Mas depois, quando a gente olha para trás, a gente consegue, né? Acho que passando a dor, falar assim, tá, mas eu cresci nisso, nisso e nisso. Desenvolvi esse set de competências ou consegui, né, reduzir os meus gaps, né, as minhas lacunas em XYZ. E eu queria saber, assim, na sua trajetória como líder, hoje como, né, a maior posição da organização,
Mas eu acho que também em outros momentos, o que foram esses desafios e quais são esses insights ou pontos de desenvolvimento que você viu que agregaram bastante na sua trajetória? Eu acho assim, Isa, a gente tem... Quando eu olho para os últimos 10 anos, especialmente, né, que eu estou responsável pela condução da companhia, tem dois momentos que foram de muito aprendizado, foram de dor, né, mas foram momentos importantes. Um foi aquele momento que a gente viveu em 2015, 2016, né, a gente teve um momento no Brasil que foi de uma crise econômica ruim, e a companhia, por questões internas dela, da estrutura, estava de certa forma exposta, ela sofreu muito com aquele momento. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha em outubro de 2014 4.200 empregados. Ao final da crise a gente tinha 2.700. Quase uma redução de 50%. Quase, né? E isso para nós doeu muito, muito, muito. A gente precisou trabalhar toda a questão da estrutura financeira da companhia, dos processos, fechar a unidade, redistribuir as pessoas, num ambiente onde a companhia sempre teve muita conexão com as comunidades onde ela está presente, né? Então foi uma dor muito grande. E um segundo momento, que também foi bastante dolorido, que foi o da Covid, né? Nós nunca tínhamos ficado tanto tempo com tão pouca atividade na companhia. 80% da companhia ficou parada durante 3 meses. Isso é mortal para uma indústria, né? É mortal. E ainda com agravante, a crise de 2015, 2016 era uma crise econômica. A crise de 2020 era uma crise de saúde que levou a uma crise econômica, né? Então ela ainda tinha as pessoas precisavam equilibrar a saúde a gente precisou, né, na verdade, equilibrar a saúde da empresa com a saúde das pessoas. Sim. E esse foi muito difícil. 2 aprendizados desses dois momentos para mim. Se você é líder, quem dá notícia ruim é você. Ponto. Né? Seja notícia boa, é ótimo. Na hora é muito fácil dar notícia boa, mas na hora de dar notícia ruim, não manda recado, não. Vai lá e... Dá aquela tapa, né? Vai lá. Então, e aí, lógico, eu não fiz isso sozinho, né? A gente tem na companhia um grupo de direção muito, muito coeso. Eu digo que nós temos visões muito distintas, mas muito complementares e coisas. A gente discute. Mas converge, né? Mas converge, né? Exatamente. E aí, nós 3, na época, assumimos a responsabilidade de conversar com todos os empregados, com todos os fornecedores, com todos os clientes, né? Nas 2 crises. A gente não mandou recado. Então, isso te legitima no sentido de que existe comando, que existe liderança, que existe alguém olhando pelo todo. Uhum. Essa foi a primeira lição. E a segunda, né, tem a ver com a história da resiliência. A gente aprendeu que resiliência não basta, né? Lá na engenharia, o conceito de resiliência é o quê? Você tem Resistência dos materiais. Resistência dos materiais, né? O corpo, por alguma ação externa, se deforma e devido à sua propriedade, né, as propriedades da resiliência, ele retorna ao seu estado original. Se você passa por crises dessa natureza, né, e simplesmente retorna ao seu estado original, você perdeu uma excelente oportunidade, né? Por mais que você tenha tido dores e tenha tido processos de sofrimento. Para nós, resiliência, a gente aprendeu que resiliência é você voltar para um estágio melhor do que o que você estava. Tinha o pessoal que fazia uma analogia que era: a gente tem que ser igual massa de pão, entendeu? Quanto mais bate, mais cresce. Mais cresce. É isso, né? Talvez essa pode ser um traço da companhia, né? Um traço de qualquer companhia que prospera ao longo do tempo. Ela tem que voltar diferente. Ela volta diferente. Então,
A companhia que existia em 2014, a companhia que emergiu lá em 2016, 2017, depois de tudo que aconteceu, era muito mais eficiente, era muito mais produtiva, estava muito mais bem posicionada do que aquela que Sim. estava antes da crise. A companhia que saiu da Covid, né, o pós-Covid, as transformações que foram necessárias em decorrência daquele período de parada, a necessidade de rever a estratégia da companhia, de qual vai ser a companhia daqui para frente, que vai viver esse mundo daqui para frente, é uma companhia que hoje tem números surpreendentes. Não é mais a companhia de 2019, pré-Covid, né? Então, a gente soube fazer desse momento de dor, né, conviver com a dor, lidar com ela, mas voltar para alcançar um ponto superior ao ponto original. Então, acho que como líder, essas duas questões, as lições aprendidas nas crises, quem dá notícia ruim é você, né? E volta para um ponto melhor do que você estava antes de começar toda a confusão. Muito bom. Muito bom. E assim, eu nunca consegui, tá, Branquinho? Mas assim, a gente tenta, porque a liderança exige muito da gente também, né? Assim, a gente abre mão de algumas coisas, e eu falo que a gente fica tentando voltar pro equilíbrio, mas o equilíbrio sempre assim, meu relato particular, parece que você sempre vai para um extremo, aí você tenta voltar, você atravessa pro outro, para tentar encontrar um ponto de equilíbrio, assim. E aí, para essas lideranças que estão vivendo esse momento, assim, realmente, assim, às vezes pouco tempo com a família, esse dilema entre... Porque hoje não existe, talvez, muita separação do branquinho, pessoa pro branquinho, presidente da Cedro, as coisas acabam se misturando em alguns momentos, né? Como manter isso equilibrado? O que você daria de dicas, assim, para essa liderança conseguir equilibrar esses pratinhos aí? Eu acho que eu aprendi na prática isso talvez não vai ter teoria, não vai ter curso que vai ajudar a ensinar isso. A você não ver isso como um conflito interno. Essa busca pelo equilíbrio é mais ou menos a busca por um alvo que é móvel. Por quê? Os seus anseios, né, e as suas expectativas, vamos dizer assim, quando você está ali no começo da sua vida, até os seus 20 anos, né, a forma como você se relaciona nas esferas familiar, na sua esfera pessoal ou na esfera profissional, que ainda nem existe, né, de certa forma, ela tem determinadas expectativas. Quando você, vamos pegar ali uma segunda metade, quando você está ali dos 20 aos 50, época que você está 40, 50, quando você está adquirindo a sua maturidade profissional, né? Você obrigatoriamente vai buscar mais ênfase nos aspectos profissionais às custas de aspectos pessoais ou familiares. A época maturidade agora, né? Agora você já começa a cuidar, pensar mais o seguinte: agora sou eu, né? Eu vou privilegiar os aspectos pessoais em detrimento dos profissionais e de outras questões. Então, acho que é uma lição para uma recomendação. Não briga com o equilíbrio, não. O equilíbrio, ele é dinâmico e ele é consequência do seu momento de vida, né? Eu vejo assim, talvez as pessoas preocupadas em ter uma fórmula matemática para isso, né? Não existe. As três coisas, elas vão sempre conviver ali, né? O aspecto pessoal, o aspecto profissional, o aspecto familiar, sempre vão conviver harmonicamente e em determinados momentos você conscientemente vai ter que privilegiar algum deles. Eu acho que a grande sacada é você ter a consciência do que você está privilegiando, por que você está privilegiando, né? E viver bem com isso. Eu acho que a reflexão é isso, assim, entender que em diferentes momentos da vida, algum desses elementos vai pesar mais, e aí vai ter um momento subsequente em que você vai reequilibrar. Então você vai estar o tempo inteiro rebalanceando essa equação, né? Ela não vai estar balanceada Nunca ela vai sempre, mas não. aí a gente Ela vai... não é a mesma, né? As variáveis têm diferentes pesos ao Talvez longo... assim, o somatório dos três vai ser sempre igual, mas a proporção deles ao longo do tempo vai variar. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não precisa ter, não precisa ser um alvo fixo ao longo da... é um terço na minha vida. Nunca vai ser assim, né? Conviva bem com isso. A história
brincando assim, fazendo uma metáfora. Não briga contra a onda, não, né? Fura ela. Aprende a surfar, vai fazer surf. Aproveita o melhor que a onda pode te Boa, dar, né? melhor ainda. Não toma caldo, não. Não briga, não fica xingando a onda porque ela tá te dando caldo. Aprende a surfar, vai se divertir, né? Aproveita a energia que tem ali dentro para poder fazer alguma coisa bacana. Porque a onda vai continuar existindo, independente da sua vontade ou não. Não, muito bom. E agora pensando, né, na companhia, a gente tem tido discussões importantes, assim, eu acho que falando ali do denim e eu acho que outros tipos de produtos, né, nessa discussão da sustentabilidade e de como tecnologias também têm agregado possibilidades para vocês na indústria têxtil, né? Explora um pouquinho para a gente como é que você vislumbra esse futuro e como é que você vê, assim, aliado a, eu acho que essa liderança forte, essa cultura forte, como é que vocês continuam nessa tendência de transformação e crescimento da empresa? Acho que a gente pode... Vamos falar então um pouco dois mundos, eu acho que da sustentabilidade. O mundo ideal e o mundo real. A realidade da vida. A realidade da vida. O ideal, né? A gente tem todas as discussões hoje relacionadas a clima, relacionadas à utilização de materiais, a consumo consciente, né? Todo um ambiente, um contexto que há 20 anos atrás não fazia parte, né, de quando você imaginava. Pega as declarações de propósito, de metas, de visão, de valores, de princípios das maiores empresas do mundo há 30 anos atrás, isso não fazia parte da realidade delas. Então, a primeira questão hoje faz parte, ponto, não brigue contra a onda, né? Vai surfar. Tem que entender e absorver que isso faz parte do seu contexto. No caso da Cedro, o que a gente tem a preocupação? Infelizmente, a questão da sustentabilidade hoje, ela ainda não alcança o aspecto econômico das empresas. É fato, né? Nosso setor em particular, né, o setor têxtil, nós convivemos com as vendas, né, no varejo, onde se materializa o produto final, né, no formato das roupas, com produtos que vêm da Ásia, com produtos que vêm especialmente da China, que não tem a menor aderência a esses conceitos, né? Enquanto aqui no Brasil a gente é aderente a um conjunto de regramentos ambientais, uma legislação ambiental rigorosa, né? Legislação trabalhista rigorosa, que gera aí toda uma questão de governança bastante, especialmente no caso da Cedro, que é uma empresa aberta, então a gente tem todo um conjunto de obrigações que a gente tem que seguir e que eu não questiono nenhuma. É o certo, é o correto. O grande problema da sustentabilidade nesse aspecto é quando a gente tem que enfrentar no mercado quem não tem essa prática, né? E o mercado é aberto nesse sentido no Brasil, especialmente, né? Qualquer plataforma que você encontre, entre e compre seus produtos vindos da China, você não tem nenhuma garantia, nenhuma especificação de que aquilo ali passou por um regramento trabalhista, um regramento ambiental, um regramento de governança, de ética, o que quer que seja, né, para garantir que você está competindo em igualdade de condição, né? uma isonomia competitiva. E aí a gente acaba caindo num dilema. Tudo bem, eu tenho que aderir, eu tenho que fazer parte disso, isso é o certo, mas como que eu vou viabilizar isso? No caso específico da Cedro, o que a gente procurou fazer? A gente foi olhar primeiro para dentro da companhia como que a gente conseguia viabilizar, do ponto de vista dos nossos processos, eficiência, produtividade e qualidade que também contribuíssem para elementos, né, da sustentabilidade. Exemplo prático, reuso de água. Então, a companhia hoje praticamente reutiliza toda a água que ela consome. Eu estou contribuindo para o aspecto de sustentabilidade, tá, mas como que eu viabilizei isso? Água custa. Então, na medida em que a gente fez os investimentos para poder reutilizar a água, eu fiquei mais competitivo para poder bancar esse custo. Emissão atmosférica.
A gente usa lá processos de geração de vapor, precisa de caldeira, caldeira tem combustível, tem emissão, né? Nós temos processos que capturam as emissões teoricamente, né, poluentes, as emissões das caldeiras, a gente converte isso num neutralizante e ao invés de usar outros produtos químicos nas estações de tratamento de efluentes, a gente utiliza esse neutralizante natural, entre aspas, e evita a compra de produtos químicos. Eu viabilizei com processos internos. Então, no nosso caso, a gente conseguiu, sim, a gente consegue equilibrar ainda essa questão, olhando primeiro para dentro, né, para poder bancar isso. Porque do ponto de vista do valor adicionado, pelo menos no nosso segmento, ainda não aconteceu. Ainda não. Existe uma tendência de mercado do usuário final, do comprador final, começar... Ele hoje talvez esteja um pouco mais sensível, mas o fator econômico de custo é mandatório ainda, né? É mandatório. Então... Não leva... A decisão de compra ainda é pelo fator econômico, não é pelo fator da consciência da sustentabilidade. Infelizmente. Menos mal, o movimento está acontecendo. Por bem ou por mal está acontecendo. Por convicção ou por constrangimento, você tem que aderir. Mas eu acho que é uma tendência. A gente pega a evolução do comportamento da população também. Assim, o contexto, o contexto da época. E assim, e cada vez mais a gente discutiu isso com o Pablo da Siemens. A tendência é que a gente realmente tenha produtos ali com rastreabilidade, com um selo verde. E é igual hoje, a gente já começou a ver nas gôndolas do supermercado, esse produto é alto em açúcar adicionado, daqui a pouco você vai ter esse produto aqui, ele é verde ou não, ou ele é poluente. E isso aos poucos vai moldando ali o comportamento de consumo da população, isso vai chegar assim, né, assim, em algum momento. Talvez não tenha um resultado imediato, mas a gente já percebe um movimento, inclusive regulatório, nesse sentido, né? Eu acho que a gente vai dar um salto grande nesse sentido. Não definitivo ainda, vai ser mais uma etapa na hora que a gente souber trabalhar melhor a comunicação dessa questão. Vou contar um caso rápido dessa uma experiência. A gente ama casos, por favor, caso prático. conta. Eu falo que vou até me acomodar na cadeira. É o caso das blogueirinhas, né? Um tempo atrás eu fui convidado para participar fazer um bate-papo desse, de história, de sustentabilidade, né, da indústria têxtil, com um grupo de influencers, né, de moda. Então, aí contei toda a história, o que a gente fazia, um pouco disso que eu falei para vocês aqui, né? Aí todo mundo, ok, não, é isso mesmo, é nesse caminho que a gente tem que ir. Aí fizeram um punhado de perguntas, né? O que você faz com água, o que você faz com resíduo, o que você faz com emissão atmosférica, né? Tudo bem respondido. Aí eu falei assim no final, agora deixa eu fazer 3 perguntas para vocês, né? Eu primeiro perguntei para elas quantas delas tinham um aplicativo de uma plataforma eletrônica, né, de compra fora do Brasil, no seu celular. Devia ter umas 30 meninas na sala, todo mundo levantou a mão. Aí eu perguntei a segunda pergunta, de 3, né? A segunda pergunta. Quantas de vocês fez pelo menos uma compra nos últimos 10, 15 dias numa dessas plataformas? Todas levantaram a mão. Terceira pergunta. Quantas de vocês, na hora de fazer a compra, fizeram para vocês mesmos as mesmas perguntas que vocês me fizeram a respeito de sustentabilidade? 0. Ninguém levantou a mão. Então, tem talvez aí uma grande oportunidade para a gente poder levar o conceito da sustentabilidade, porque não basta as empresas estarem adequadas. Se os meios ali de comunicação, né, e hoje a questão, vamos lá, contexto de novo, hoje os influencers fazem parte do nosso contexto. É isso. Sim. Fazem parte. Se o mindset deles não tivesse setado para isso também, não tem programa de sustentabilidade ambiental de empresa que vai dar certo, que vai se viabilizar no tempo. Então, eu acho que esse é um caso que retrata bem e que a gente tem procurado, pelo menos dentro do nosso segmento, da nossa associação, começar a desenvolver esforços nesse sentido, de trazer esses formadores de opinião, né, para o nosso lado.
né? Para o debate, Para o né? debate, Para um debate técnico. consciente, o debate consciente, o consumo consciente. Se vocês defendem o consumo consciente, consumam de forma consciente. Perfeito. E assim, falem como consumir de forma consciente, né? Porque é aí? isso, assim, tem esse dilema, porque pô, você tem plataformas que vêm super agressivas também, com remuneração, com premiação, Claro. e é isso, assim, Agora, entre o que você defende e o que você pratica. Você vai vender algo que você... vamos voltar um pouco Né? no começo da nossa conversa, né? Cada uma delas, no seu contexto, ali no seu ambiente, é uma líder. Sim. E a gente não falou lá no começo que o líder precisa walk the talk, É isso. né? Ser coerente com o seu... A partir do momento que elas entenderem, né? Eu acho que um influencer entende que ele vai ser seguido. Uma recomendação de compra dele é um ato de É um liderança. ato de liderança, É. né? E aí não é mais o que, o porquê, o propósito dele está correto, né? A mensagem dele passa a ter muito mais valor, passa a ter coerência, né? Mas aí é um caminho longo para a gente seguir. É um assunto importante, né? E eu venho trabalhado com alguns temas que trazem um pouco de como é que a gente traz essa discussão de sustentabilidade e uma visão de longo prazo, né? Para a realidade, para o dia a dia. Pensando ali em vocês. Claramente, para você fazer o reuso da água, você precisa fazer um investimento. Você precisa do maquinário adequado, da estrutura, de conhecer esses processos, de ter a tecnologia para você conseguir implantar essa solução interna. Mas, a partir do momento que a gente começa a pensar, tá, eu tenho esse investimento agora, eu tenho essa criação dessa capacidade interna, né, ou estruturação dessa solução, mas eu consigo, no curto, médio prazo, já ver que além de reduzir o consumo de água, eu também eu reduzo o meu custo, isso é uma coisa que faz sentido, e que aí a gente começa a aproximar essa discussão de sustentabilidade, de mudanças climáticas, de impacto ambiental, com a realidade da empresa e com a sustentabilidade da empresa também, né? E isso a gente vê em outras discussões. O que faz sentido eu pensar em investimentos, em construções resilientes? Nesse mundo, hoje, no contexto que a gente vive, a gente precisa trazer isso para as grandes, vamos dizer assim, edificações que a gente vai fazer, os grandes investimentos em infraestrutura. Mas ele hoje custa mais caro. Mas, tendo em vista as mudanças climáticas, tendo em vista essa trajetória de manutenção, esses altos custos, no curto prazo não, mas talvez no médio e longo prazo, isso se mostra mais inteligente, inclusive economicamente. Então, é sempre muito importante a gente trazer para essa discussão técnica. Uhum. E é um tema que não necessariamente a gente vai conseguir capturar os resultados no curto prazo. Mas se a gente não começar a andar para esse lado, né, para essa direção, acho que as consequências serão muito piores no futuro. Posso contar outro caso? Claro, por favor. Então vamos lá. Importantíssimo. Pode ficar aqui o dia inteiro. A gente gosta, esse é o problema do podcast. Então, eu acho que, vamos falar, vou pegar isso que você comentou agora e conectar, né, a questão da sustentabilidade com o problema da capacidade de investimento e as transformações internas. E aí, vou trazer um caso real. O nosso setor, né, ele tem, as empresas têm por N razões, uma capacidade de investimento limitada, vamos dizer assim. Né? Uma série de dificuldades, acesso a crédito, os equipamentos são todos fabricados fora do Brasil, tem todo um contexto de cada uma dessas empresas. A gente viveu, né, durante, especialmente esses últimos 10 anos, restrições severas de investimento, inclusive no sentido de poder viabilizar essas soluções mais sustentáveis. E aí, como é que a gente foi buscar na inovação, vamos dizer assim, uma forma de transformar continuamente a empresa, né? E de forma que isso fosse, desculpa, sem ser sustentável internamente, né? A Cedro, desde 2008, 2007, mais ou menos, ela passou a adotar o sistema Lean de produção, né?
voltando lá na academia, o que a Toyota desenvolveu lá na década de 50, 60, e aí cunhou como sistema Toyota de produção, pouco desperdício, pouco tudo just in time, fazer certo da primeira vez. Tem uma série de preceitos que fazem com que você, do ponto de vista industrial, seja mais competitivo. Enfim, a gente mergulhou nessa jornada há muito tempo atrás, há 15 anos atrás. Mas dentro desse elemento, dentro desse universo do sistema Lean de manufatura, tem uma coisa que não é necessariamente, a gente vê sobre diversos outros rótulos, que no Lean se chama Kaizen. O Kaizen são as iniciativas dos próprios empregados, né, para a melhoria contínua. Né? No começo, lá na companhia, isso começou como um componente do Lean. Então, isso, quem viveu a época lá da qualidade total, né, dos outros programas, chamava... 1980. A gente estudou isso lá na engenharia de produção, como ciclo de controle de qualidade, programa de sugestões, tem N questões. A gente também tinha essa componente dentro da nossa gestão. Aos poucos, a gente começou a perceber que isso tinha uma outra possibilidade, né? E ela estava conectada com a questão da inovação. Por quê? No primeiro momento, eu lembro assim, o primeiro ano do programa Kaizen da companhia, a gente conseguiu 40 projetos. Um número, isso parece interessante, mas se eu olhar, nós temos 4 fábricas, 3.200 pessoas, 12 meses por ano. Poxa, eu consegui menos de um projeto por fábrica por mês. Esse é um projeto simples, né? Deveriam, né? Deveriam. Bom, vamos dar uma turbinada nisso. Aí a gente começou a criar alguns mecanismos de incentivo, né? Criamos, por exemplo, o Dia do Kaizen. Toda quarta-feira é Dia do Kaizen. Né? Até hoje? Até hoje. Toda quarta-feira é Dia do Kaizen. Nós temos 4 fábricas, 4 quartas-feiras por mês, uma fábrica cada semana é Dia do Kaizen. Com a presença de uma liderança. Então, se você propôs algum projeto, né, se aventurou, por mais simples que fosse, tem que ter alguém ali para te dar o respaldo disso. Né? Então, você vai ser ouvido, né? Você vai ser ouvido. Né? Vai lá. Né? E aí as coisas, essa primeira etapa fez com que, mas então o diretor vai vir aqui me ver, e aí depois que eu apresentar, ele vai lá na minha máquina comigo para ver o que eu fiz naquela máquina. Tá bom. Aí a coisa engrenou, 200, 300 por ano, 400, vamos colocar uma premiação agora? Colocar uma premiação. Tá, subiu para 1.000 e poucos, ali pro 4º, 5º ano. Aí um dia me deu esse estalo, pois a gente tem 3.200 colaboradores, nós temos 1.000 projetos por ano, não tá certo. Se cada um fizer um, a gente consegue 3.000, a gente triplica o número. Né? Aí chamei a turma, os gerentes da época, assim, não tem conversa, a meta agora é 3.200 projetos por ano. Não tem jeito, é impossível, tá. Tem jeito. Meta dada, propósito estabelecido, desafiador, vou estar junto com você, vamos estar todo mundo junto, mas vai acontecer. E é projeto realizado, né? Proposto, você tem a proposta, você tem a análise de viabilidade, perfeito, a implementação, a avaliação do resultado e a premiação. Tem que passar por essas 5 etapas. Então, todos os números que eu falar sempre passaram por essas 5 etapas. Foram até o reconhecimento. 3.800, bacana. E aí isso era mais ou menos 2019 já. Eu fui uma visita no Japão e fui na Toyota. E cheguei lá todo orgulhoso, todo cheio de mim, né? Aí conversando com os engenheiros lá da Toyota, num seminário lá, contando que a gente tinha o Lean e tal. Era talvez a única indústria têxtil no Brasil tão avançada em termos de Lean Manufacturing.
Aí que tinha o Kaizen e os japoneses me ouvindo, muito, Calminho. muito calmo, né? Tá. Aí ele falou, não, muito bom, parabéns, aqui a gente segue a mesma linha também, aqui a gente também faz um Kaizen por empregado por mês. Hello! Hello! Volta pra trás, reúne a turma de novo, assim, ó, Fui lá na Toyota, eles me falaram. vocês são bacanas, mas vocês não são tão bacanas assim. Vamos subir o sarrafo? E aí a turma já tinha entrado numa lógica de fazer, né? E aí, bom, aumentamos para 10 mil. A meta passou a ser 10 mil Kaizens por ano, né? E com uma competição saudável entre os gerentes, entre as fábricas, e aí com mecanismos de reconhecimento, com envolvimento nas premiações das famílias, né? Que você envolve o entorno ali do funcionário. Vamos chegar nesse ponto, né? E aí a gente começou a perceber que, na verdade, a conexão da inovação com o engajamento. Num ambiente onde a gente não tinha recursos tão disponíveis para fazer grandes investimentos, os microinvestimentos começaram a fazer muito sentido, né? Porque aí o efeito global, O né, efeito que é isso muito gera, grande. né? Poderoso. Você imagina o seguinte, em 10 mil projetos por ano, né? Se a gente tem 100 de grande porte, de grande impacto, né? Já é um número espetacular. Mas está falando de 1%, ok, são 100 grandes projetos. Mas os outros têm o mesmo valor de engajamento. A gente tem projetos de milhões de reais de engenharia, de equipamentos, mas eu tenho um projeto de um faxineiro, que um dia chegou para a gente e pediu, foi lá no almoxarifado e falou assim, eu quero 2 metros de cano. 2 metros de cano, eu vou fazer um Kaizen. Tá bom, tá 2 metros de cano para ele. Aí vamos lá ver o Kaizen dele, o que ele fez? Né? Um Kaizen de economia de água. Ele pegou a tubulação, conectou debaixo da pia para jogar direto no mictório. Por quê? O mictório ficava com o registro aberto o tempo todo para ficar lavando. A ideia dele? Não. A pessoa vem aqui, faz o xixi dela, vai ter que lavar a mão. No que ela lavou a mão, água, sabão, já lava o mictório, pronto. Sensacional. Aquilo é sagrado. E outra, aí a gente vai lá, a gente entra debaixo, olha junto, o que está acontecendo, como é que você fez, tal. Legal. Ele se apropria daquilo ali de uma forma, né? Leva todo mundo pra bater foto lá, né? Ai de quem deixar cair um pedaço de papel, de quem deixar uma sujeira no banheiro dele, porque ali virou... É o banheiro do Kaizen. É o banheiro do Kaizen dele, é o reino dele, né? E assim, como qualquer outra pessoa que fez uma melhoria numa máquina, no equipamento... Você falou cabeça de dono ali, o pessoal É a cabeça começa, do dono. É isso, assim, todo mundo é dono ali de uma parte e aí isso vai criando na verdade, você estabeleceu um ecossistema de inovação que vai, né, se retroalimentando. E aí, o que de repente começou com uma ideia teoricamente simples, aí, opa, você mexeu numa botoeira de um equipamento, aí vem um outro e fala assim, mas eu posso fazer isso, acrescentar tais funções nesse quadro de comando. Aí vem um terceiro e fala, mas peraí, já que você fez isso, eu posso pegar essa ideia sua e levar para uma outra máquina, né? E aquilo vai se propagando de uma forma que a gente consegue substituir, de certa forma, um pouco dessa necessidade de investimento. Mas a cereja do bolo dessa história é quando a gente conecta isso com a sustentabilidade, né? Há 2 anos atrás, a gente tinha subido a meta para 15 mil por mês. Bom, 15 mil por ano, né? De 10 para 15. Só que aí com um combinado. Pelo menos um Kaizen por empregado, aí na ordem de 3 mil, 4 mil, teriam que ser feitos fora da empresa, com algum conhecimento que você adquiriu dentro da empresa. Então, que legal. Você recebeu aqui um treinamento de liderança, exemplo, supervisor, tal. Pega o time dos meninos ali do teu bairro, vai lá e treina o capitão do time. Ensina ele o que é exercer uma função de liderança no time de futebol dele. Você é um mecânico que fez, ou alguém da equipe de manutenção que fez o sistema de coleta de água da chuva da fábrica. Faz na sua casa. Faz na escola do seu bairro. Legal. Faz na sua casa, né? E com isso a gente conseguiu, já os números devem estar aí na ordem de 3, 4 mil projetos executados fora da companhia,
com o impacto social, Ou ambiental. seja, o impacto direto ali na comunidade. Na comunidade, né? Usando o que nasceu como inovação, combinou com o engajamento e aí se conecta com sustentabilidade. Que legal. Muito legal, muito Né? legal. Não, muito bom. Eu acho que fazendo uma conexão, então, né, com um dos projetos sociais que a gente tem aqui na diretoria, a gente sempre tem, acho que como principal propósito, ensinar a gestão e inspirar os gestores. E eu acho que nada mais justo e interessante para quem nos acompanha aproveitar, né, dessas trajetórias, além de capturar conhecimento aqui nesse dia a dia com a gente durante o episódio, mas também poder pedir para vocês para compartilharem sugestões de leitura, livros ou artigos, a gente é super aberto, mas com coisas que realmente trouxeram insights, mudaram, foram importantes, é aquele conhecimento que foi aplicado na carreira de cada pessoa que a gente entrevista. E é claro, a gente está montando também a nossa biblioteca física, que ela vai ser doada. Aqui tá só um pedacinho dela, né, aqui tá Isa? bem só um Assim, pedacinho. se a gente trouxer ela hoje, ela tampa a TV, tampa a gente. Bacana. A gente tem Alguns vários livros muito interessantes e a gente queria saber qual é a sua sugestão de leitura e o que você trouxe pra gente. Trouxe 2. Opa. Vamos lá. Um conectado a tudo que a gente falou, né? Se você quiser até mostrar aí Vamos pra lá. audiência aí também, Branquinho, ó, para o pessoal ver a capa do livro. Esse é a jornada da liderança. Acho que não tem em português ainda. É um estudo que a McKinsey fez sobre os aspectos do livro. Tem a ver com o que eu falei do Simon Sinek. Eu falo assim, esse aqui é o livro que, se eu tivesse que escrever um livro sobre jornada da liderança, eu escreveria esse livro. Eu queria ter escrito esse livro. Não me chamaram, poxa. Ou então, assim, copiaram tudo que eu sei e botaram aí. Pô. Não, ele representa as coisas que eu acredito. Especialmente essa estrutura de você, primeiro, resolva o seu eu como líder, né? Construa e trabalhe os seus atributos. Depois trabalhe os atributos da sua equipe. E depois compartilha isso, né? Você entra numa jornada de networking, de contar o que você aprendeu e ouvir dos outros, que também têm as suas respectivas jornadas, o que eles aprenderam. Então, esse... Super muito obrigada. Muito bom. E o segundo, na verdade, esse aqui é um livro de cabeceira. Talvez não tenha tanto eco no mundo da gestão, mas o Carl Sagan era um visionário, né? Era um cara à frente do tempo dele, era um professor de astronomia, de ciências, então está sempre relacionado às questões do espaço, né? O Pálido Ponto Azul é um outro livro bacana dele, que fala sobre muitas das coisas que a gente vai ver no futuro, são coisas que ele anteviu, mas esse em particular é o Mundo Assombrado pelos Demônios. E por que eu gosto dessa leitura aqui? É uma leitura de capítulo. Você abre, escolhe um e não precisa necessariamente seguir. Não tem uma ordem. Não necessariamente. Mas o capítulo 9 é o que fala do Mundo Assombrado pelos Demônios. E qual é o contexto? Demon, em grego, né, antigo, é conhecimento. Então, na verdade, é o mundo assombrado pelo conhecimento, ou pela falta dele, né? Ele faz uma crítica bacana, gostosa, às vezes até irreverente, de como um mundo sem conhecimento é uma presa fácil para misticismo, para teorias irrelevantes ou coisas que não vêm da capacidade humana de raciocinar, de pensar, né, de entender. Então, fica essa dica também. Muito legal. Eu acho que traz bons insights, né, do quanto o conhecimento é importante para a longevidade das empresas, para a formação de lideranças e o quanto é gostoso poder compartilhar isso aqui com vocês.
Muito obrigado. Sim, só tenho a agradecer em nome da diretoria, né, Isa, pela sua participação, parabenizar o seu trabalho, parabenizar a Cedro aí pelos 152 anos e que a gente possa acompanhar os próximos, né? Tá, eu não vou estar aqui nos próximos 150, mas que a empresa atravesse os próximos séculos aí, deixando esse legado todo, especialmente aqui também para a população mineira, né? Para as comunidades que vocês têm impactado. Muito importante esse trabalho, para além do econômico só. Então a gente agradece aí pelo impacto que vocês têm gerado para essas famílias e para o entorno aí, tá, Branquinho? Muitíssimo obrigada. A gente abre para você deixar a sua última mensagem para a gente depois encerrar a nossa reunião. Eu acho que no fundo não é uma jornada solitária, né? Nenhum líder tem uma jornada solitária. Ao longo eu tenho aí quase 30, 35 anos de atividade. Em primeiro lugar, sempre o apoio da família, o apoio, né, dos pais, da minha esposa, dos meus filhos, sempre presentes, né? Suportando muitas vezes essa busca pelo equilíbrio que a gente falou um pouco. Então, isso é importante. É uma jornada feita com pares dentro da empresa, né? Que são pessoas de extrema relevância, que a gente se conecta muito bem. Então, nada dessa história que eu contei aqui, ou dessas coisas teriam acontecido por causa de uma pessoa, né? Então, também tem essa consciência e muito grato também de poder estar aqui com vocês hoje e compartilhar esse conhecimento. Muitíssimo obrigada. A gente encerra a nossa reunião de diretoria. Até a próxima. É isso, pessoal. Lembrando que a diretoria é realizada pela Tecni, patrocinada pelo Hermes Pardini, que há 65 anos cuida da nossa gente. Então, ficamos por aqui. Agradecemos por quem ficou aqui conosco. Quem ficou até aqui, por favor, manda esse conteúdo para alguém, né? Se ficou até aqui, é porque gostou. Então, a gente se vê nos próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau.